Oi, bora para mais uma conversa, hoje sobre silêncio. Ontem eu dei uma aula de yoga restaurativa com menos posturas, mais permanência e sem música, falando muito pouco, uma aula no silêncio. E uma aluna veio me contar como foi incômodo e um pouco desconfortável. Ela percebeu o quanto ela está acostumada com barulho, até nos momentos de relaxamento. Ela, por exemplo, liga a televisão para conseguir dormir. E eu fiquei curiosa, perguntei para outras alunas como elas se sentiram com aquela prática silenciosa e a maioria relatou um estranhamento e um incômodo com aquele vazio. E isso foi o ponto mais intrigante da prática. Eu comecei a aula com a seguinte reflexão: quando se observa algo, existe o observador e o observado, assim como há o pensador e o pensamento. Só que quando a gente se deixa levar pelo piloto automático e pela própria correria do dia a dia, muitas vezes a gente se confunde com o pensamento. Só que nós somos o observador, o pensador. A inteligência é capaz de produzir e observar o pensamento. E os pensamentos, gente, eles vão surgindo conforme a gente experimenta, vivencia a vida. Às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. Tudo aquilo que a gente consome influencia o nosso pensamento. Como, por exemplo, os nossos estudos, trabalho, círculo de amizade, familiares, conversas, aquilo que a gente lê, as músicas que a gente escuta, noticiários da TV, o que mais? Os filmes, as séries, as propagandas, tudo aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos em casa, na rua, no trabalho, nas redes sociais e em todos os lugares. Inúmeras informações que chegam até o nosso cérebro o tempo todo e fica aqui tentando processar. Armazena algumas coisas de forma consciente, armazena algumas coisas de forma inconsciente e descarta outras. E aí, vivendo nesse mundo cheio de atividades e informações, a gente desaprende ou sequer aprende a parar, ficar em silêncio com os nossos próprios pensamentos. E essa é uma das propostas da prática de yoga: habitar, sentir, reconhecer, acolher a si mesmo, viver de forma mais consciente, removendo os excessos do inconsciente. E aí você vai ali entrando em contato com os teus pensamentos e você vai conversando com os pensamentos. Eu falo às vezes para os alunos: pega o teu pensamento e chama ele para tomar um chá. Pergunta: e aí, como é que você tá? Tudo bom? Me conta mais sobre a sua vida, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Qual é a sua origem? De onde você veio? Por que você tá aqui na minha mente? Fazendo essa análise consciente do seu pensamento, conscientemente você escolhe absorver ou descartar aquela informação. Fisicamente é uma aula relaxante. A restaurativa é confortável. É um abraço gentil, acolhedor. E apesar desse choque inicial com o silêncio e com o íntimo dos teus pensamentos, a restaurativa é uma das práticas mais queridas por aqui, porque ela é uma boa forma de lidar com a ansiedade. Não só a restaurativa, né? Mas a prática de yoga em si tem essa fama de ajudar você a lidar com a sua ansiedade. E isso realmente acontece. Mas deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui, porque yoga não é para todo mundo. O yoga está aberto para todo mundo, mas nem todo mundo está aberto para o yoga. Só, sem mais nem menos, sem certo nem errado, fecha parênteses. O que acontece? Nós temos o nosso sistema nervoso central autônomo e ele se divide em dois: sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático ele é responsável por conduzir as nossas ações, responsável ali por liberar alguns hormônios de estresse, nos deixando em um estado de baixo ou alto estresse, para que a gente tome algumas decisões mais rapidamente. Ele responde às ameaças de perigo, a qualquer coisa que comprometa a nossa segurança e bem-estar. E o sistema nervoso parasimpático é o oposto. Ele tenta tirar você desse estado de estresse e levar para o estado de relaxamento.
Esses dois sistemas, simpático e parasimpático, acontecem automaticamente, reagindo aos acontecimentos do mundo externo e aos pensamentos do mundo interno. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Existem dois estados, estressado ou relaxado. Não tem um estado neutro. Acontece que esse mundo moderno, com internet, com smartphone, com smart tudo, com inteligência artificial, com propagandas direcionadas a você através de algoritmos, com vidas perfeitas compartilhadas, com flashes de vidas perfeitas compartilhadas nas redes sociais e tantas outras informações que ficam bombardeando aí na sua mente, acaba que a gente fica sempre no estado de alerta, de pressão social, de autocobrança, de ansiedade e de estresse. E por isso ser tão recorrente, a gente mal ter tempo aí de digerir os nossos pensamentos, aquilo que a gente está sentindo, e a veracidade, a importância das coisas que você está vendo, a gente acaba se acostumando com uma certa dose de estresse. E a gente considera que isso é o normal. E quando você tem uma super descarga de estresse, quando você tem um surto, isso é um estado estressado. É claro, né, gente? Nem todo mundo. Mas, se você ainda está assistindo esse vídeo, provavelmente você se identifica com o que eu estou falando. E aí, como é que o yoga, então, ajuda a controlar a ansiedade? Acontece que essas respostas automáticas do sistema nervoso autônomo também controlam a nossa respiração. E se você está sob o domínio do sistema nervoso simpático, em estado de alerta, a sua respiração fica um pouquinho mais curta, mais acelerada, para que você vá absorvendo mais oxigênio para gerar mais energia para que você possa responder a essa possível ameaça. E assim, o seu corpo vai reagir a um problema real ou imaginário, porque ele não sabe fazer essa diferença. Ele sente a sua reação a essa ameaça real ou aquilo que você está pensando e ele simplesmente responde. Ele simplesmente joga hormônios de estresse para que o seu corpo responda a fim de gerar mais energia para você combater essa ameaça. Então é isso, se o seu corpo sentiu uma ameaça real ou imaginária, ele vai responder aumentando a sua respiração, aumentando os seus batimentos cardíacos, interrompendo a sua digestão, interrompendo o seu relaxamento. Porque a sua energia precisa ser produzida rapidamente para garantir a sua sobrevivência, a sua segurança. É assim que seu corpo responde. E vamos combinar que, por sorte, por evolução, a respiração é responsável ali do sistema nervoso autônomo. Ela acontece sem que a gente precise ficar pensando, sem que precise ser mais alguma coisa aí que a gente tem que fazer. Mas também, por sorte, se a gente trouxer essa respiração para o consciente, a gente consegue alterar o padrão dela. E alterando o padrão dessa respiração, você consegue alterar o seu estado. Então, se diante de um estado de estresse ou ansiedade, a sua respiração está curta, rasa, rápida, trazendo para o consciente, aos pouquinhos você vai tentando fazer o oposto. Deixar ela mais longa, mais profunda e mais lenta. E alterando o padrão da sua respiração, você consegue equilibrar ali aquele estado de estresse. Controlando essa respiração, você vai liberando hormônios de relaxamento. Sim, não é à toa que seu professor de yoga fica constantemente falando para você: faça uma respiração profunda e solte o ar lentamente, ou qualquer coisa assim. A respiração impacta diretamente sobre o seu corpo físico, mental e emocional. Logo, quanto mais você desenvolve a sua respiração profunda e lenta, mais você vai equilibrando aquela descarga hormonal entre hormônios de estresse e relaxamento. E esse é um dos fatores que ajuda você a sair desse padrão de ansiedade. Saindo desse padrão de estresse, você consegue digerir melhor a vida, os acontecimentos, os seus próprios pensamentos, melhorando a sua concentração e a sua tomada de decisões. Por isso que é muito comum a gente ouvir de praticantes de yoga que eles sentiram uma redução da ansiedade, sentiram que estão com mais foco, que estão rendendo mais e que de repente até despertou ali uma vontade de cuidar mais da saúde,
cuidando melhor da alimentação, da questão de fazer atividade física, tomar sol, melhorar a qualidade do sono. A maioria das práticas de yoga traz movimento. Algumas têm um movimento mais lento, como é o caso do Hatha Yoga. Outras são mais intensas, como o caso do Vinyasa Yoga. Já o método Yoga restaurativo, ele é parado. E por ser parado não requer a voz do professor o tempo todo passando orientação, então é uma prática mais silenciosa. Completamente o oposto dos nossos dias modernos. É parada, silenciosa, nada acontece para o seu corpo físico que está ali acomodado confortavelmente. E as posturas restaurativas, elas devem ser confortáveis. Não é para sentir incômodo, não é para fazer esforço em estar na postura, porque a gente só consegue relaxar quando a gente se sente seguro e acolhido. Então é fundamental no método Yoga restaurativo que o asana escolhido, porque a gente trabalha em cima das posturas básicas ali do yoga, é fundamental que a postura seja confortável. Acontece um relaxamento a nível físico muito profundo nas práticas de yoga restaurativa. Isso por conta das técnicas que estão ali por trás de cada postura, e acaba que esse relaxamento profundo do corpo convida a mente a relaxar também. Então, para quem está tendo um primeiro contato com esse método, é sim uma prática muito desafiadora, porque o vazio da restaurativa bate de frente com os excessos que estamos acostumados. Mas se você se permitir vivenciar esse desconforto inicial, você vai aprender a relaxar, a lidar com os seus pensamentos, com a sua ansiedade, vai mergulhar num processo intenso de autoconhecimento e de cura. Bom, se você ficou até aqui, espero que o que eu tenha dito tenha feito sentido para você, e eu vou adorar saber o que você pensa a respeito aqui nos comentários. Eu peço que dê o seu joinha e se inscreva no canal para fortalecer o meu trabalho por aqui. E se quiser falar comigo, me chama lá no Instagram, vanessafin.yoga. Namastê!